Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de cálculo zero. Vamos falar hoje sobre funções trigonométricas, né? Vamos relembrar muita coisa vista no ensino médio aí a respeito principalmente das funções seno, né, e cosseno. Mas antes de falar disso, vamos relembrar o conceito de ângulo em radiano, né? A gente conhece essas duas medidas básicas de ângulos, que são o ângulo em graus e também tem essa noção do ângulo em radianos, né? O que significa um ângulo de 1 radiano, né? Então o que você faz? Considera uma circunferência, fiz aqui um desenho de uma circunferência de raio R, digamos, né? Uma abertura angular correspondente a 1 radiano corresponde a uma abertura de um arco de circunferência cuja medida coincide com o raio da circunferência, né? Então você vai pegar a circunferência de raio R, vai abrir aqui um ângulo que faz esse arco ser exatamente igual ao raio da circunferência. Essa abertura é o que a gente chama de 1 radiano. Então esse nome de radiano vem do raio, né? O raio da circunferência. Ok? Então, dessa forma, se você abrir alfa radianos, você vai ter aqui uma medida de alfa vezes o raio da circunferência, né? Então, a quantidade de radianos corresponde ao múltiplo do raio no comprimento da circunferência. Ok? É conhecido do ensino médio que uma circunferência ela tem o comprimento de 2π radianos, certo? Portanto, se você der uma volta completa na circunferência aqui, o comprimento total dessa abertura é o comprimento da circunferência, que equivale a 2π vezes o raio, né? Então uma volta completa na circunferência corresponde aqui a 2π radianos, né? Porque essa abertura vai corresponder a 2π vezes o raio da circunferência, né? Portanto, a abertura de uma volta corresponde a 2π radianos. Okay? Então, é o que a gente colocou aqui. Para uma volta completa na circunferência, corresponde a uma abertura de 2π radianos. Então, com uma regrinha de 3, você consegue fazer uma conversão entre graus e radianos, né? Lá no curso de cálculo 1 ou em outros cursos, é muito comum você precisar fazer essa conversão, né? Em muitas situações é importante você ter o ângulo medido em radianos e às vezes você conhece informações sobre o ângulo medido em graus, então você tem que ter uma praticidade de obter essa conversão. Então, como a gente viu, uma volta completa na circunferência corresponde a 2π radianos. Só que a gente sabe também que em graus você tem numa volta você tem 360 graus, então 2π radianos corresponde a 360 graus. Certo? Então, fazendo uma regra de 3, você consegue fazer uma conversão de graus para radianos, né? Então, já vi 360 graus, por exemplo, corresponde a 2π radianos. Então, a tua medida em graus vai corresponder a uma certa medida em radianos. Faz a multiplicação cruzada aqui, você tem quantos graus correspondem a R radianos, né? Então, daqui você vai tirar aqui 2π vezes a medida em graus, vai corresponder a 360 vezes a medida do mesmo arco em radianos. Então, isolando um ou outro, você tem a conversão, que a gente colocou na formuleta, né? Então, em algumas situações básicas, então 360 corresponde a 2π radianos, portanto a metade, 180, corresponde a π, e assim por diante, né? Temos aqui algumas medidas. Então, 1 grau, por exemplo, corresponde a π sobre 180 radianos, e 1 radiano corresponde a 180 dividido por π graus, né? Vou colocar graus aqui, né? Então aqui só uma repetição, porque a gente já falou, né? Se você tem θ radianos, uma abertura angular de θ radianos, né? Aqui está em radianos, né? Um círculo, uma circunferência de raio R, então esse arco aqui tem uma medida de θ vezes R, unidades de comprimento, né? O ciclo trigonométrico é uma circunferência especial na qual a gente considera o raio 1, né? Então uma circunferência de raio 1. Por que a gente considera a circunferência de raio 1 para esse estudo na sequência? Porque uma vez que o raio é 1, uma abertura de θ radianos, usando essa ideia aqui, se o raio aqui for igual a 1,
Uma abertura de θ radianos vai corresponder a uma medida de θ, né? Então a abertura angular dada em radianos corresponde exatamente à medida de comprimento ao longo da circunferência. Então por isso o círculo de raio 1, né, você pode fazer a correspondência entre medida angular e medida métrica ao longo do arco de circunferência. Vai ver no que isso vai nos ajudar na sequência. Então, o círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, certo? Centrada na origem do plano cartesiano XY. Por convenção, a gente adota o seguinte: quando eu andar ângulos positivos, vão corresponder a você partir desse pontinho aqui, né, que é o ponto de coordenada 1, 0 do plano XY. Né? Então, um ângulo positivo, um ângulo em radianos positivo, vai corresponder a você andar no sentido anti-horário ao longo da circunferência de raio 1. E um ângulo negativo vai corresponder a caminhar a partir desse ponto no sentido horário. Né? Então, por exemplo, se eu der θ igual a 2 radianos, eu vou marcar aqui uma medida de comprimento 2, aqui, e essa abertura angular aqui vai ser 2 radianos. Né? Na verdade, 2 radianos vai passar um pouquinho daqui, né? Vai passar um pouquinho para cá. Então aqui eu teria 2 radianos. Se eu quiser menos 1 radiana, eu vou ter que andar uma unidade de comprimento 1 para baixo, no sentido horário, né? E marcar aqui a abertura de menos 1 radiano. Okay? Então, ângulos positivos em radiano correspondem a seguir o sentido anti-horário, e ângulos negativos seguir o sentido horário, sempre partindo do ponto de coordenada x igual a 1 aqui, né, no ponto 1, 0 da circunferência. Então isso aqui a gente já falou, né, como raio é unitário, a abertura angular em radianos corresponde ao arco de circunferência de mesmo valor em unidade de comprimento. Né? Então, por exemplo, isso aqui eu estou no círculo trigonométrico de raio 1, uma abertura de π sobre 6 radianos corresponde a um comprimento aqui de π sobre 6 unidades de comprimento. Uma abertura de 2π sobre 3 radianos corresponde aqui a uma medida métrica de 2π sobre 3 unidades de comprimento. Aqui um ângulo de menos π sobre 4 radianos, né? Eu estou no sentido horário, e o arco correspondente é uma medida de π sobre 4 unidades de comprimento. Né? Então, usando essa convenção de sentido anti-horário para ângulos positivos e sentido horário para ângulos negativos, eu posso associar um ângulo a um certo número de voltas na circunferência. Né? Então podemos associar qualquer número real com um certo comprimento percorrido ao longo do ciclo trigonométrico, sempre partindo do ponto 1, 0. Né? Qualquer número real que você der. Se o número for positivo, o que eu faço? Eu pego a circunferência, né? Meu ciclo trigonométrico. Digamos que eu dei um número x igual a 1000, positivo. O que eu vou fazer? Eu vou partir desse ponto aqui e vou percorrer aqui 1000 unidades de comprimento. Quando atingir o 1000, eu paro, né? E aí você vê a que ponto correspondeu o ponto de parada. Correspondeu a esse ponto aqui, digamos. Né? Teria que ver se é exatamente isso. Se eu desse x igual a menos 50, né? Menos 50, o que eu ia fazer? Eu ia partir daqui do ponto 1, 0, percorrer, como é negativo, percorrer no sentido horário, 50 unidades de comprimento. Né? Então teria aqui ó, 2π, 4π, 6π, etc. Eu estou desenhando aqui fora do círculo só para ter uma ideia que a gente está percorrendo, mas o ponto está partindo aqui em cima do círculo. Né? Então eu vou percorrer 50 unidades de comprimento no sentido horário. Quando atingir as 50 unidades, parou lá no determinado ponto, esse pontinho aqui corresponde à abertura de menos 50 radianos. Né? Ok?
Então, a qualquer número real, você pode associar um ponto no círculo trigonométrico correspondente àquele valor em radianos, né? Então, aqui um exemplozinho bem básico. X igual a 11π sobre 2. Né? O que seria o 11π sobre 2? Então, é um valor métrico, em unidade de comprimento, que você pode associar um ponto no ciclo trigonométrico. O que você faz? Você vê quantas vezes isso aqui está dando a volta na circunferência. 11π sobre 2, se você observar, é 8π mais 3 sobre 2, ou 8π sobre 2 mais 3π sobre 2, que seria aqui 4π mais 3π sobre 2. Ou seja, o 11π sobre 2 ele é 2 vezes 2π mais 3π sobre 2. Né? O que seria o 2 vezes 2π? 2π é uma volta, então 2 vezes 2π é 2 voltas na circunferência. Como é mais, né? Você está indo no sentido anti-horário. Então você deu uma, duas voltas. Chegou aqui, nesse ponto, esse ponto é o que corresponde a 4π. Né? Você deu uma volta, duas voltas, 4π. Só que é 4π mais 3π sobre 2. Lembra que o π sobre 2 corresponde ao ângulo de 90 graus. Né? Π sobre 2 radianos corresponde a 90 graus. Então, quer dizer, você vai andar 3 vezes o π sobre 2. Então, você vai andar 90 graus aqui, mais 90 e mais 90. É o que eu desenhei aqui. Né? Então, aqui eu estava no ponto correspondente ao 4π. Então, andei mais π sobre 2, mais outro π sobre 2, mais outro π sobre 2, parei aqui. Certo? Então, esse é o ponto no ciclo trigonométrico correspondente ao arco de 11π sobre 2 radianos. Então, 11π sobre 2 radianos foi, então, duas voltas e mais 3 quartos de volta. Né? Então, esse é o ponto correspondente ao ângulo em radianos 11π sobre 2. Poderia aqui fazer mais uma vez, o 17π sobre 3. Que ponto está associado ao 17π sobre 3? Então, teria que ver aqui quantas voltas ele está dando. Né? Aqui eu escrevi de uma maneira esperta aqui. 5π mais 2π sobre 3. Lembrando que o π corresponde a 180 graus. Né? Π radianos corresponde a 180 graus, que é a famosa meia volta. Né? Então, 180 graus, eu estou aqui, ando no sentido anti-horário. Anti-horário por quê? Porque o ângulo é positivo. Né? Então, o ângulo meia volta é o π. Só que você está andando aqui, ó, 5π. Então, você vai dar 5 meia voltas. Né? Uma, duas, 3, 4, 5. Aqui é o ponto correspondente ao 5π. Né? E depois você vai andar mais 2π sobre 3. Se você observar, 2π sobre 3 é 2 vezes π sobre 3. O π sobre 3 a gente viu na tabelinha que corresponde aos 60 graus. Então seria um ângulo de 120 graus partindo daqui. Né? Então você andaria mais uma abertura angular aqui de 120 graus. Aqui eu fiz a abertura de 120 graus, parei aqui. Então eu tinha 5π mais uma abertura de 2π sobre 3. Cheguei no 17π sobre 3. Outra forma de ver o 17π sobre 3 seria você pensar o seguinte: 17π sobre 3 é o que? É 18π sobre 3 menos uma vez o π sobre 3. Né? Então você poderia pensar, 18π sobre 3 é 6π, que é 3 vezes 2π. Né? Então 17π sobre 3 é 3 vezes 2π menos π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus e 3 vezes 2π são 3 voltas na circunferência. Então você daria uma volta, duas voltas, 3 voltas, atingiria aqui o ponto correspondente ao 6π. E aí você tem que descontar, você tem que voltar, né, no sentido horário agora, um ângulo correspondente a π sobre 3 radianos, que seriam 60 graus. Então você voltaria aqui 60 graus, né, e você obteria aqui o ponto que é o 6π menos π sobre 3. Seria a mesma maneira de localizar o ponto no ciclo trigonométrico correspondente ao ângulo de 17π sobre 3. Okay? Então é tudo uma questão de você localizar o ponto correspondente ao valor da abertura angular. Aqui eu faço um exemplo aqui com um ângulo negativo, menos 13π sobre 6. Né? Então você estaria, como é negativo, você vai ter que andar no sentido horário. Né?
Aí você observa aqui, por exemplo, menos 13π sobre 6 é menos 12π sobre 6 menos outro π sobre 6, né? Então você tem menos 2π e menos π sobre 6. Menos 2π é você dar uma volta completa no sentido horário. Então você vem, parte sempre desse ponto aqui, dá uma volta no sentido horário. Esse ponto é o que corresponde ao menos 2π. E aí você anda ainda mais um pouquinho no sentido horário, correspondente a uma abertura de π sobre 6. Lembrando que π sobre 6 é uma abertura de 30 graus, né? Π é 180 sobre 6, 30 graus. Então você desce mais um pouquinho no sentido horário, uma abertura de 30 graus. Tem aqui o pontinho correspondente ao menos 13π sobre 6. Certo? Então você percebe que, na verdade, os ângulos, o ponto correspondente no ciclo, ele é sempre o mesmo se você acrescentar uma volta completa, né? Então, por exemplo, o menos 13π sobre 6 corresponde a esse ponto no ciclo. Se eu acrescentar mais 2π aqui a menos 3π sobre 6, o que daria? Menos 13π sobre 6 mais 2π. Eu tenho uma outra abertura angular. O que dá essa conta aqui? Aqui vai dar 12π sobre 6, então vai dar menos π sobre 6. Né? Então o ponto que correspondia ao menos 13π sobre 6 era esse. Aí se eu acrescentar mais 2π, eu vou estar dando mais uma volta completa. Partindo desse ponto aqui, eu vou voltar para o mesmo lugar. Então esse ponto aqui corresponde ao menos 13π sobre 6, corresponde ao menos π sobre 6, corresponde, sei lá, poderia somar outros múltiplos de 2π, poderia somar mais 6π aqui, né? Se eu somasse mais 6π, menos 13π sobre 6 mais 6π, 6π é 36π sobre 6, 36 menos 13 dá 23, né? 23π sobre 6 seria uma outra abertura angular que corresponde a esse mesmo ponto aqui, 23π sobre 6. Né? Aqui eu coloquei uma igualdade, mas não é exatamente uma igualdade, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui e aqui, né? Tá, exagerei aqui. Estou querendo dizer o seguinte, esse pontinho aqui do ciclo trigonométrico corresponde a essa abertura angular, a essa e a essa. Mas elas são aberturas angulares diferentes, né? Porque essa aqui correspondeu ao quê? Voltando aqui, ó, foi uma volta completa, né? Então é um comprimento de 2π unidades e mais ainda π sobre 6 unidades. Esse ângulo aqui ele corresponderia só a essa aberturinha aqui, né? Só esse comprimento, porque você só vai andar 30 graus aqui. Aqui você andou uma volta inteira e mais 30 graus. Nesse aqui, mais ainda, né? Nesse aqui você andou, quanto que dá aqui? 23π sobre 6, no fundo é 24π sobre 6 menos π sobre 6, né? Então, na verdade, você está dando aqui, ó, aqui é 4π. Então, você está dando duas voltas e ainda está voltando atrás π sobre 6. Então, você está dando um pouco menos de 4 voltas no círculo, na circunferência. Então, as aberturas angulares são diferentes, mas correspondem ao mesmo ponto no círculo trigonométrico. Okay? Então, tendo feito essa localização do ponto no ciclo trigonométrico, a gente pode dar sequência e definir as nossas funções trigonométricas que a gente conhece desde lá do ensino médio, né? As funções seno e cosseno. Então, dá um número real qualquer, um número t, vê qual o ponto do ciclo trigonométrico associado a ele. Então, pega lá um número t, ando um percurso de t unidades de comprimento partindo desse ponto, digamos que parou aqui nesse ponto. Então essa abertura angular t, que é um número real qualquer, correspondeu a esse pontinho aqui. Então agora o que eu faço? Projeto no eixo x e projeto no eixo y. Quer dizer, a projeção no eixo x é a coordenada x do ponto e a projeção no eixo y é a coordenada y do ponto. A projeção no eixo x, a gente chama isso de cosseno do t. Né? Então, no fundo, o x, né? O x é o cosseno de t e o y é o seno de t. Okay? Então, cosseno é a projeção no eixo x e seno é a projeção no eixo y.
A gente vai voltar a falar disso já já, mas aqui já fica claro o seguinte, né? Dependendo da posição onde o ponto parar, né? Quando você fazer a medida angular do número real t, o cosseno e o seno vai ter um certo sinal, né? Então, no primeiro quadrante aqui, ó, se o ponto cair aqui no primeiro quadrante, a projeção no eixo x está apontando para o sentido do x, então é positivo. A projeção no eixo y também está apontando para a direção do y, então é positivo. Agora, se o ponto cair aqui, por exemplo, a projeção no eixo x já vai dar um número negativo, né? E a projeção no eixo y dá um número positivo. Então, dependendo de onde cair a medida angular que você posicionar do número real t aqui, seno e cosseno vai ter um certo sinal. Ok? O que você já vê aqui, por exemplo? Esse ponto aqui corresponde ao ângulo de 0 radianos. Né? Lembra que eu sempre marco a medida t partindo desse ponto. Então, se o t for 0, eu não vou andar nada, nem para cima nem para baixo, eu estou parado aqui. Então, esse aqui é o ponto 0 radianos. Θ igual a 0, né? Θ igual a 0. Então, quer dizer, qual a projeção desse ponto no eixo x? Ele já está no eixo x, então a projeção é ele mesmo, como o ciclo trigonométrico tem medida 1, esse ponto aqui corresponde à projeção 1. Então, você já tira que cosseno de 0 vale 1. E qual a projeção desse ponto no eixo y? Quando você projeta aqui, cai aqui. Então, a projeção no eixo y é 0. Né? A projeção é sempre o seno, então o seno de 0 vale 0. Se o ponto cai aqui, ó, esse ponto aqui, por exemplo, corresponde ao quê? Uma abertura de 90 graus, se você partir daqui para cá, π sobre 2. Certo? Então, qual a projeção desse ponto no eixo x? Projeta no eixo x, cai aqui, 0. Né? Então, o cosseno de π sobre 2 é 0, né? Porque o cosseno é a projeção no eixo x. Já o seno de π sobre 2, o que eu vou fazer? Então, peguei a abertura angular de π sobre 2 radianos, caiu aqui. Qual a projeção disso aqui no eixo y? Ele já está sobre o eixo y, então ele é a própria projeção. O ciclo trigonométrico tem medida 1, então seno de π sobre 2 é 1. E assim por diante. Né? Então aqui está a observação, né? O cosseno da medida angular é a projeção no eixo x, e o seno da medida angular, depois de posicionada, né, a medida angular, você vai andar t radianos aqui, parou num ponto, olha para a projeção. Projeção no eixo x é o cosseno de t, projeção no eixo y é o seno de t. Então aqui dois exemplos básicos, vamos calcular seno e cosseno do ângulo π sobre 4 radianos. Então o que você faz? Considera a abertura π sobre 4, caiu aqui. π sobre 4, se você observar, é o quê? 45 graus. Né? Então quer dizer, quando eu fizer a abertura de 45 graus, monta esse triângulo OAB aqui. O que esse triângulo OAB tem? Ele é um triângulo isósceles. Né? Esse ângulo aqui vai ser igual a 45, esse também, então esse lado é igual a esse. Esses dois lados que eu marquei são exatamente a medida do seno e do cosseno do ângulo central aqui de π sobre 4 radianos. Né? Então o x e o y são iguais. Né? Portanto, o x é o cosseno de π sobre 4, o y é o seno de π sobre 4. Se você olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, os dois catetos são iguais, a hipotenusa é 1, né, porque nós estamos no ciclo trigonométrico. Né? Ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, então a hipotenusa é 1. Usa o teorema de Pitágoras aqui, ó, soma dos quadrados dos catetos vai ser igual a 1 ao quadrado. Como x é igual a y, vou substituir y por x aqui. Eu vou ter que 2x² é 1, portanto o x² é meio. Tirando a raiz dos dois lados, o x é mais ou menos 1 sobre raiz de 2 ou raiz de 2 sobre 2. Mas aí, é mais ou é menos? Né? Como o ângulo é de π sobre 4, a gente sabe que o ponto correspondente caiu aqui, no primeiro quadrante. Né? Então, quando você projeta esse ponto, tanto no eixo x quanto no eixo y, as suas projeções são positivas. Né? Então, tanto o x quanto o y são positivos, portanto, o x tem que ser mais raiz de 2 sobre 2. E como um era igual ao outro, portanto, chegamos aqui nesse valor notável, né? que é um valor que a gente utiliza muito nos cursos de cálculo. Seno e cosseno de π sobre 4 vale raiz de 2 sobre 2. Né?
Se você pensar em termos de graus também, é muito comum usar as medidas do seno e cosseno em graus, né? Seno de 45 é o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Né? Mas como se verá num curso de cálculo, a medida natural de se usar para ângulos é a medida de radiano, né? Porque o radiano ele corresponde a uma medida métrica. Né? Então, apesar de estar fazendo uma medida angular, esse radiano corresponde a um comprimento ao longo do círculo de raio 1. Né? Então é como se você estivesse tirando de fato cosseno e seno de medidas métricas, não de medidas angulares. É mais comum, é mais natural para o contexto do cálculo diferencial você usar a medida em radianos. Okay? Tá aqui uma outra situação, vamos calcular seno e cosseno do ângulo 7π sobre 4. Né? Só usando esses conceitos de posição angular e da definição de seno e cosseno que a gente viu aqui até o momento. Então vamos primeiramente localizar o ângulo 7π sobre 4 no ciclo trigonométrico. Né? Então o que é o 7π sobre 4? Uma maneira de escrever seria escrever aqui 6π sobre 4 mais π sobre 4. Escrevi dessa forma. Se você quiser, você poderia escrever assim também. Né? 8π sobre 4 menos π sobre 4. Poderia ter feito assim também. Né? Aqui ficaria até melhor se você pensar, né? Porque o 8π sobre 4 é 2π menos π sobre 4. Eu preciso primeiramente localizar o ponto no arco, no ciclo trigonométrico. Né? Então 7π sobre 4 é 2π. O que é o 2π? É eu dar uma volta completa. Então dei uma volta completa, cheguei aqui no ponto correspondente ao 2π. Então andei no sentido horário uma volta. Aí agora eu tenho que tirar, eu tenho que subtrair π sobre 4. π sobre 4 é uma abertura de 45 graus equivalente à que a gente fez no exemplo anterior. Só que sentido negativo, então agora eu tenho que voltar π sobre 4. Então o ponto correspondente a 2π está aqui, agora eu volto uma abertura de π sobre 4 e venho parar aqui. Então, esse é o ponto correspondente ao 7π sobre 4. Se você quiser, pode fazer dessa maneira que eu fiz aqui também. Né? 7π sobre 4 seria 3π sobre 2 mais π sobre 4. 3π sobre 2 é eu andar 3 quartos de volta. 1, 2, 3. Parei aqui. Esse aqui é o 3π sobre 2. E aí agora eu acrescentaria mais uma abertura de π sobre 4. Mais 45 graus. Mais π sobre 4 aqui. Ó, né? π sobre 4. Pararia ali no mesmo ponto. Né? O que a gente vê a respeito desse ponto aqui? Quando você projeta esse ponto no eixo x, o x dele é maior do que zero. Já o y dele está para baixo, o y dele é negativo. Aí você lembra da definição de seno e cosseno, da abertura angular. A abertura angular de 7π sobre 4 correspondeu a esse ponto. Então quando você projeta aqui no eixo x, é o cosseno do ângulo. Né? Quando você projeta aqui no eixo y, você tem o seno. Então o que nós sabemos aqui nesse caso? O cosseno é positivo, então o cosseno de 7π sobre 4 é um número positivo. E o seno de 7π sobre 4, como ficou aqui para baixo, é negativo. Então sabemos essas duas coisas aqui. Ok? Como é que eu acho a medida agora? É a projeção, eu tenho que olhar para esse tamanho aqui e esse tamanho aqui. Mas se você observar, é o mesmo triângulo que apareceu lá em cima, né? É o mesmo triângulo. Então o comprimento, os dois comprimentos são iguais. Né? Esse ângulo aqui também é igual a π sobre 4. Né? É um triângulo isósceles. Então essa medida é igual a essa. O mesmo cálculo anterior mostraria que essa medida aqui em valor absoluto e essa são iguais a raiz de 2 sobre 2. Mas você viu que o cosseno, que seria o x, é positivo. Então o cosseno fica mais raiz de 2 sobre 2. Já o seno está para baixo, a projeção negativa aqui. Então o seno seria menos a raiz de 2 sobre 2. Okay? Então o sinal de seno e cosseno depende de onde o ponto correspondente à abertura angular cai. Né? Então como caiu aqui no quarto quadrante, né? O ponto correspondente caiu aqui, ó, né? O cosseno é positivo e o seno é negativo. Okay? Então, outra coisa que a gente percebe na definição das funções seno e cosseno é que elas são o que a gente diz, elas são funções periódicas. Né? Por quê? Porque a função seno e cosseno, o valor delas vai se repetir se você acrescentar no ângulo
um múltiplo de uma volta completa. Então, se aqui o seno e cosseno deu um valor, se você acrescentar uma volta completa, você vai ter uma outra medida angular que corresponde ao mesmo ponto. Então, o seno e o cosseno vão ter os mesmos valores, né? Portanto, quando você dá acréscimos de 2π na medida angular correspondente, a função seno e cosseno, as funções se mantêm, né? Então, por exemplo, você tem o seguinte: cosseno de um certo ângulo t é a mesma coisa que cosseno daquele mesmo t somado com 2π, ou subtraído de 2π, ou somado com 4π, com 6π, com 8π, ou em geral com múltiplos inteiros de 2π, certo? Quer dizer, se o ponto caiu aqui, eu tenho uma abertura t, se eu der uma volta eu vou ter t mais 2π. Se eu estou aqui na abertura t e volto com uma volta no sentido horário, eu vou ter t menos 2π, né? Mas eu vou parar no mesmo pontinho correspondente ao que era o t, né? Se eu der 3 voltas, eu vou estar no sentido anti-horário, eu vou estar somando 6π, né? 6π é 3 vezes 2π, né? 2π é uma volta, então 6π é 3 vezes aquela volta. Então, se eu fizer t mais 6π, eu vou estar dando mais uma, duas, 3 voltas, vou parar no mesmo pontinho correspondente. São aberturas angulares diferentes, né? Mas que correspondem no ciclo trigonométrico a um mesmo ponto. Portanto, as suas funções seno e cosseno são as mesmas, certo? Então, você tem essa propriedade de periodicidade das funções seno e cosseno. Então aqui foi o que a gente acabou de falar, né? O mesmo ponto do ciclo trigonométrico corresponde a um arco de t radianos, mas também corresponde aos arcos da forma t mais 2kπ com k, um número inteiro. Bom, para práticas de exercícios nas disciplinas de cálculo, álgebra linear ou outras disciplinas, é muito importante a gente ter alguns arcos que a gente saiba calcular o seno e cosseno diretamente. Então, os arcos básicos são os arcos de 30, 45 e 60. Né? Claro, também o 0 e 90 graus. Né? Com esses ângulos, se você volta lá no ciclo trigonométrico, né? Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Tenho o meu ciclo trigonométrico aqui. Os ângulos de 0 estaria aqui, 90 estaria aqui, né? π sobre 2, 45 estaria aqui na metade, π sobre 4. π sobre 6 seria um ângulo de o quê? π é 180 dividido por 6, 30 graus, né? E π sobre 3 seria 180 sobre 3, que é 60 graus. Então eu vou ter o π sobre 6 mais ou menos aqui, π sobre 3, perdão, e o π sobre 6 mais ou menos aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5 arcos, né? Aqui o π sobre 2 e aqui o 0. Né? São 5 arcos dos quais a gente consegue achar uma expressão explícita para o seu seno e cosseno, e a partir deles você consegue tirar vários outros arcos simétricos aqui em relação ao ciclo trigonométrico. Então vamos achar algum deles aqui, né? Considera um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Os três lados iguais. Uma vez que eles têm os três lados iguais, eles têm os três ângulos iguais, portanto os três ângulos são de 60 graus. Se eu tirar aqui a mediatriz ou a bissetriz, né, esse ângulo aqui vai ser de 30 graus. Então agora a gente usa a expressão de seno e cosseno em termos do triângulo retângulo, né? O seno do ângulo aqui é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Né? Então olhando nesse triângulozinho aqui, ó, o meu seno de 60 vai ser o que? A altura do triângulo dividido pela hipotenusa. Então eu preciso por uma expressão para a minha altura. E o cosseno de 60 vai ser metade do lado dividido pelo lado. Fiz as contas aqui embaixo. Se você usar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, é h ao quadrado mais metade do lado ao quadrado
são os catetos desse triângulo aqui, né? Certo? Então a soma dos catetos tem que ser igual à hipotenusa, que é o lado ao quadrado. Se você isola o h aqui, você chega que o h é dado por essa expressão, L raiz de 3 sobre 2. Portanto, agora usando essas definições aqui de seno e cosseno, nesse triângulo esquerdo aqui que eu tinha rabiscado aqui, você vai perceber o quê? Que o seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa, então é L sobre 2 dividido por L. Seno de 30 é meio. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa, então é H sobre L. O H a gente tinha descoberto ali que é L raiz de 3 sobre 2, os lados vão se cortar aqui. Portanto, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se você fizer a mesma coisa para 60 aqui, você vai chegar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. Certo? Convertendo essas medidas angulares para radianos, né? 30 é π sobre 6, 60 é π sobre 3. Junta tudo isso aí numa tabelinha, a gente tem os nossos arcos notáveis, que é de suma importância você ter esses valores aí na cabeça para práticas de exercícios, principalmente nos cursos futuros que vocês vão fazer, curso de cálculo 1, cálculo 2, isso aí costuma aparecer muito, né, nos exercícios. Então fiz uma breve tabelinha aqui, os ângulos aqui de 0, π sobre 6 que é o 30 graus, π sobre 4 que é o 45, π sobre 3 que é o 60, π sobre 2 que é o 90. Né? E aqui os valores correspondentes aos seus seno e cosseno. Isso aqui também, certamente, muitos de vocês lembrarão lá do ensino médio, né? São os valores notáveis do seno e cosseno. Uma coisa que eu citei ali atrás é que usando a simetria do ciclo trigonométrico, você pode obter outros valores. Né? Lembrando que eu acabei de dar aqui valores para ângulos que estão no primeiro quadrante, né? Medidas angulares que, se você perceber, são todas localizadas no primeiro quadrante. Foi aquele desenho que eu fiz lá atrás. Né? Aqui, ó. Cadê aqui? Ó, né? 0, 30, 45, 60 e 90. Então tem as medidas de seno e cosseno para esses ângulos. Porém, eu posso, por exemplo, fazer uma abertura aqui de 30. Se você fizer uma abertura de 30 aqui também, 30 graus, aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 30 graus. Esse triângulo que eu obtenho aqui e esse triângulo retângulo, eles são congruentes. Então essa altura vai ser correspondente a essa altura, esse comprimento aqui vai ser correspondente a esse comprimento. Se você notar, essa abertura que vem daqui até aqui, ela corresponde ao quê? A uma volta, que é π, menos o ângulo de 30 graus, que é π sobre 6. Então, esse pontinho aqui, ó, ele corresponde ao quê? π menos π sobre 6 é 5π sobre 6. Ok? Então, esse pontinho corresponde a 5π sobre 6, esse pontinho corresponde a π sobre 6. Então, a altura desse ponto é igual à altura daquele ponto. Lembra que a altura é correspondente ao quê? A projeção no eixo y, que era a função seno. Então, você tira que seno de π sobre 6 é igual ao seno de 5π sobre 6. É o mesmo valor numérico, porque ambos estão para cima, né? E o π sobre 6 era o 30 graus, que a gente viu que o seno de 30 era meio. Então você tira aqui, por exemplo, que o seno de 5π sobre 6 é meio. Já o cosseno, o comprimento desses dois triângulos aqui são os mesmos, porém a projeção desse ponto aqui está para o lado negativo, já desse está para o lado positivo. Então o cosseno de 5π sobre 6, como a projeção do ponto correspondente ao 5π sobre 6 parou para o lado esquerdo, ele é o oposto, então ele é menos o cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é o cosseno de 30, que a gente viu ali agora há pouco. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Okay? Então isso aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Então o cosseno de 5π sobre 6 é menos a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de π sobre 6 é mais raiz de 3 sobre 2. Então o conhecimento de alguns ângulos aqui de pontos correspondentes do primeiro quadrante
te permitem, por meio de simetrias no ciclo trigonométrico, obter outros valores de seno e cosseno para ângulos mais altos, né? Foi o que eu tentei fazer aqui neste exemplo. Aqui, eu desenhei aqui o ponto correspondente ao π sobre 3, né? Π sobre 3 é uma abertura de 60 graus. Se você anda mais 60 graus aqui, né, você vai parar no ângulo de 120, que no fundo é como se você tivesse andado 180 e voltado 60. Né? Então você está aqui no ponto de 2π sobre 3, que por simetria aqui dos triângulos envolvidos, ó, esse triângulo e esse ponto, ele tem a mesma, o comprimento da altura dele é igual ao desse. Então você já tira o que aqui? Ó? Eu tiro que o seno de π sobre 3 é igual ao seno de 2π sobre 3. Então seno de π sobre 3 é igual ao seno de 2π sobre 3. Se eu faço o mesmo triângulozinho que eu fiz aqui para baixo, ó, eu venho parar nesse ponto. Esse ponto aqui corresponde ao que, por exemplo? Então se aqui para cima eu andei 60, aqui para baixo eu refleti o triângulo, eu andei 60 para baixo, o que seria esse ângulo aqui em abertura angular? Seria, por exemplo, eu andar uma volta completa, 2π, e voltar 60 graus. 60 graus é π sobre 3. Então eu faria 2π menos π sobre 3. 2π é 6π, né? Então é 5π sobre 3. Então já coloquei ali, né? O ponto correspondente a 5π sobre 3. Se você fizer a mesma análise, você vai perceber que esse pontinho aqui corresponde ao 4π sobre 3. Né? Então são todos pontinhos na circunferência que você obteve por rotações aqui de 60 graus. Né? E quando você observa o triângulo, são todos congruentes. Então essa medida aqui é igual a essa medida aqui, que é igual a essa medida aqui, que é igual a essa medida aqui. Essa medida com sinal positivo. Só que a projeção desse ponto e desse aqui dá positiva. A projeção desse ponto dá negativa, porém com o mesmo valor absoluto. Né? Lembra que a projeção desse aqui era o seno de π sobre 6, π sobre 3, que é 60. Né? A projeção, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então, esse comprimento aqui é a raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo comprimento desse, porém aqui ele está para baixo. Então, o seno desse ângulo aqui vai ser menos a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 4π sobre 3 vai ser menos a raiz de 3 sobre 2. Seria a mesma coisa também do seno de 5π sobre 3, né? Porque a projeção dá o mesmo comprimento, só que para baixo. Certo? Acrescentei tudo aqui, né? Então, seno de π sobre 3, o seno de 2π sobre 3 é a raiz de 3 sobre 2, e ambos são o oposto do seno de 4π sobre 3 e de 5π sobre 3. Né? Se você fizer a mesma análise para a projeção no eixo x, ó, esse comprimento aqui é igual a esse, né? Ok? Que é igual a meio, né? Porque é o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. Né? Então, o cosseno desse ângulo aqui, para esse ponto aqui, ó, é meio. Para esse ponto aqui também é meio, né? Porque a projeção no eixo x é exatamente esse mesmo ponto. Então, cosseno de 5π sobre 3 é meio. Já para esses dois aqui, a projeção, o comprimento dá meio, porém ele está para o lado esquerdo. Né? Então, o cosseno de 2π sobre 3 é menos meio, e o cosseno de 4π sobre 3 também é menos meio. Né? Lá na página 6 do material 8, são feitos outros exemplos. Né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, ele faz alguns outros arcos notáveis. Lá eu fiz o π sobre 3, né? Fiz π sobre 3, ele faz aqui com π sobre 6, né? Então no π sobre 6 aqui, por exemplo, ó, você tem aqui essa abertura angular, correspondente aqui ao ângulo π sobre 6. Se você fizer a mesma coisa para o lado oposto, refletir aquele ângulo para lá, né? Você vai estar andando aqui, ó, uma aberturinha de π sobre 6. π sobre 6 é 30 graus, né? Okay? Então aqui é 30 graus, aqui é 30 graus. Então esse pontinho aqui, se você olhar, corresponde aqui à abertura. Corresponde a meia volta menos 30 graus. 30 graus é π sobre 6, então vai ser π menos π sobre 6
que é o nosso 5π sobre 6, que está desenhado ali, né? Então, de novo, peguei a abertura de π sobre 6, refleti para o lado de lá. Que abertura corresponde a esse reflexo? 5π sobre 6. Se você refletir para baixo, se você refletir para baixo, opa, tô tendo um probleminha aqui, vamos lá. Ó, se eu refletir para baixo, né, eu vou estar refletindo aqui uma aberturinha de 30 graus para baixo. Que ponto corresponde isso aqui no círculo trigonométrico? Você pode pensar da seguinte maneira: você deu uma volta, então você foi 2π, só que aí você tem que voltar 30 graus, então você tem que voltar π sobre 6. Então você tem aqui 12π menos π, 11π sobre 6. Né? Por isso está ali o 11π sobre 6. Aí esse triângulo aqui que apareceu é congruente a esse outro aqui, né? Portanto, essa medida é a mesma dessa. Né? Então o seno de π sobre 6 vai ser o oposto do seno de 11π sobre 6. Então o seno de π sobre 6 a gente já sabia, que era meio. Portanto, o seno de 11π sobre 6 é menos meio. Tá aqui. Né? Então assim você consegue ir achando as medidas de seno e cosseno de outros ângulos, né? Uma vez conhecidos os arcos notáveis aqui entre 0 e 90. Ok? Então vocês deem uma olhada aqui depois, na página 6, aqui, tem outros ângulos. Muito bem. Algumas identidades importantes envolvendo as funções seno e cosseno, que em geral são vistas no ensino médio, peço que vocês deem uma olhada aqui na página 7 e 8. Aqui, né? A mais importante delas, com certeza, que vocês vão usar muito em cursos futuros, é essa aqui. As funções seno e cosseno, elas estão, num certo sentido, amarradas por meio dessa identidade aqui. Essa identidade, no fundo, segue da definição das funções seno e cosseno e do teorema de Pitágoras. Né? Por quê? Né? Porque lembra que o seno e cosseno foi definido como projeções nos eixos x e y do ponto que aparece aqui. Então, se o ponto está aqui, digamos que esse ponto aqui é x e y, né, e correspondeu aqui a uma abertura angular de θ de t graus, t radianos, perdão, né? Então o x, que é a projeção no eixo x, é o cosseno de t, o y é o teu seno de t, certo? O que eu tenho aqui? Projeta aqui, ó. Aqui vai ser um 90, então aqui vai ser o meu x, aqui vai ser o meu y. Então eu tenho um triângulo retângulo cujos catetos são x e y, e a hipotenusa, como é o ciclo trigonométrico, é 1. Então usa isso no teorema de Pitágoras, você tem que x² mais y² é 1, portanto você tem a tua identidade básica envolvendo as funções seno e cosseno. Outras funções importantes, identidades, né, perdão, são vistas aí, né? Especial atenção para essas aqui, né? Essas aqui são bastante conhecidas do ensino médio. Seno de uma soma, cosseno de uma soma. Né? Cosseno A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A, seno de B, e assim por diante. Né? Depois vocês deem uma lida aí para dar uma relembrada. E como consequência importante dessas 4 e 5 aqui, são os casos em que você faz o alfa igual beta, digamos. Né? Então quando você fizer alfa mais beta, você vai ter 2 alfa. Então, por exemplo, cosseno de alfa mais beta vai virar cosseno de 2 alfa. Então aqui eu vou ter cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, que vai ser o cosseno de alfa ao quadrado. Aí vou ter menos seno de alfa vezes seno de alfa, que é o seno de alfa ao quadrado. Então você tem o cosseno de um arco duplo. Né? Então cosseno de 2 alfa é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de alfa. E da mesma forma, se eu fizer alfa igual a beta aqui,
eu vou ter seno de 2α igual ao quê? Seno de alfa cosseno de alfa, mais seno de alfa cosseno de alfa. Eu vou ter no fundo seno de 2α igual a 2 seno alfa cosseno alfa. Ok? Então fica a dica aí para vocês gravarem essas identidades, com especial atenção para os cursos futuros de cálculo 1, 2, etc. Né? Porque isso aí vai ser usado com muita frequência. Ok? Então vamos, por exemplo, ver uma outra coisa aqui, ó, a chamada identidade do arco metade. Né? Ela também está lá na tua tabelinha. Né? Como é que você deduz essas identidades? Né? Uma vez conhecida essa identidade do cosseno aqui, e tendo em mente também a identidade fundamental aqui, que é essa, né, você pode obter essas duas aqui tranquilamente. Foi o que eu tentei fazer aqui nesse exemplo. Então, por um lado, a gente tem a identidade fundamental, que é a soma dos quadrados de seno e cosseno dando 1. A gente viu que cosseno de 2t é a diferença de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Vou reescrever esse seno ao quadrado aqui, ó, usando a primeira. Isolo o seno ao quadrado aqui. Então, eu vou ter seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Substitui isso aqui, aqui. Né? Então, eu vou ter cosseno de 2t igual a cosseno quadrado menos 1 menos cosseno ao quadrado. Vou ter isso aqui. Soma aqui, isola o cosseno ao quadrado. Vou ter que cosseno ao quadrado de t é 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Se você fizer a mesma coisa, ao invés de isolar o seno aqui, isolando o cosseno, né, quer dizer, você teria cosseno quadrado de t igual a 1 menos seno quadrado de t. E aí você viria aqui e substituiria o cosseno. Deixa eu fazer com uma outra cor aqui. Ó, se eu vier aqui substituir isso aqui, ó, né? Então eu vou ter cosseno de 2t igual a 1 menos seno quadrado de t menos outro seno quadrado de t. Escreve isso aí, isola o seno quadrado de t, você tem essa outra identidade aqui. Né? E no fundo são essas duas que estão aparecendo aqui. Né? Então isso aqui te permitiria agora, lembra que a gente tem os valores de seno e cosseno, por exemplo, de 30 graus. Né? 30 graus a gente sabe que é meio. O cosseno de 30 graus a gente viu lá, é raiz de 3 sobre 2. E se eu quisesse, por exemplo, achar uma expressão para o seno de 15 graus? Né? Seno de 15 graus. O que eu poderia fazer? Eu poderia usar isso aqui junto com esses dois valores aqui, mais precisamente com esse valor aqui que eu vou precisar. Né? É o que eu faço ali para frente. Então, vamos calcular o cosseno de 15. Então, o que a gente sabe? O cosseno de um ângulo ao quadrado é 1 mais o cosseno do dobro dele sobre 2. Então, se eu colocar t igual a 15 aqui, aqui vai aparecer cosseno de 30. E aí eu uso o valor que eu conheço. Então, por exemplo, cosseno de 15 ao quadrado é 1 mais cosseno de 30 sobre 2. Aplicação direta dessa formuleta aqui. Né? Então, cosseno de 15 ao quadrado é 1 mais cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Simplifica aí. Cosseno quadrado de 15 vai ser a raiz disso aqui. Mais ou menos, né? Porque o quadrado é mais ou menos. Mas e aí, é mais ou é menos? Aí você tem que localizar o ponto correspondente ao 15 graus no arco, no ciclo trigonométrico. Né? Mas o 30 está por aqui, né? Quando você vai andar 30, andar 15 é andar um pouquinho menos. Você vai estar no ponto, no primeiro quadrante. Né? 15 graus é um comprimento de π sobre 12 radianos percorrido no ciclo trigonométrico. Então, como ele para no primeiro quadrante, o cosseno dele é a projeção no eixo x, então é um valor positivo. Né? Então, o cosseno de 15 é um valor positivo, portanto tem que ser mais aqui e não menos. Portanto, a gente chega aqui nessa expressão para cosseno de 15 graus. Fica o exercício para vocês acharem o seno de 15 graus. Você pode usar essa expressão aí, você pode usar a identidade básica aqui, uma vez que você já conhece o cosseno de 15, joga aqui cosseno de 15 ao quadrado igual mais seno quadrado de 15 igual a 1.
isola, você vai achar o seno de 15. Ou você pode usar também a expressão do arco metade. Ok? Só para completar aqui, como é que eu calcularia cosseno de 195 graus? É só localizar o ângulo 195 graus, ver onde é que para aqui, e aí você vai observar que o 195, o cosseno dele está associado, em um certo sentido, com o cosseno de 15. O que é o 195? É o 180 mais 15. 180 é o que? É meia volta, é π, andou π. Né? Então 195 andou 180, que é o π radianos, ou meia volta, e anda mais 15. Então no que você andou mais 15, aqui embaixo vai aparecer um triângulo que é congruente àquele triângulo que aparece lá no primeiro quadrante quando você está estudando o ângulo de 15 graus. Então esse, só um instante aqui, então, opa. Então esse comprimento aqui é igual a esse, e esse comprimento aqui é igual a esse. Né? Portanto, o cosseno de 15, que é a projeção aqui, ó, é menos o cosseno de 195. Que é a projeção do 195 cai para o lado esquerdo, porém com o mesmo valor numérico aqui. Então o cosseno de 15 era esse valor estranho aqui, portanto o cosseno de 195 é o valor oposto, é menos esse valor. Né? Ok? Da mesma forma, né, o exercício que eu passei anteriormente, você vai obter aqui o seno de 15, vai dar um valor positivo, como a gente está vendo aqui na posicionamento do ângulo de 15 graus. O ângulo de 195 ó, caiu aqui no terceiro quadrante. Então, quando você projetar no eixo Y, a medida dele em valor numérico vai ser negativa, porém com o mesmo comprimento que aparecia aqui. Então, o ângulo que der aqui, o valor que der aqui do seno de 15, vai ser o oposto para o seno de 95. Né? Então, seno de 195. Então, seno de 195 vai ser menos o valor que deu aqui. Tá? Ok? Bom, então, complementando isso que a gente acabou de falar aqui, né, aqui eu fiz um desenho bem simplesinho do ciclo trigonométrico. Se o ponto correspondente ao ângulo caiu no primeiro quadrante, as projeções tanto no eixo x quanto no eixo y vão ser positivas, ou seja, o seno e o cosseno são positivos. Se você fez o posicionamento do ângulo e caiu no segundo quadrante, né, a projeção no eixo y é positiva, a projeção no eixo x é negativa. Então, quer dizer, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Negativo ou zero, né? Porque aqui eu estou incluindo nos quadrantes esses pontos, né? Se caiu aqui, por exemplo, aqui o seno é 1 e o cosseno é 0. Aqui o cosseno é menos 1 e o seno é 0, e assim por diante. Né? Se o ponto cair no terceiro quadrante, ambas as projeções estão para o lado negativo, então tanto o seno quanto o cosseno são negativos. E se cair no quarto quadrante, a projeção no eixo x é positiva, quer dizer, o cosseno é positivo, e o seno, a projeção no eixo y, é negativa. O que você observa, e a observação muito importante que você tem em mente, é que essas funções são sempre limitadas por menos 1 e 1. Então você nunca vai ter seno e cosseno dando maior que 1 ou menor que menos 1, porque eles são projeções no eixo x e y de pontos da circunferência de raio 1. Então o valor máximo da projeção no eixo y aqui vai dar 1, o valor mínimo na projeção do eixo y vai dar menos 1. O valor máximo da projeção do eixo x vai dar 1 e o valor mínimo da projeção no eixo x vai dar menos 1. Ou seja, as projeções no eixo x são o cosseno, então o cosseno está entre menos 1 e 1. Projeções no eixo y são o seno, que também estão entre 1 e menos 1. Então, observação também muito importante para futuras aplicações dessas funções. Bom, depois de estudado esse comportamento periódico e visto alguns valores, a gente tem uma ideia do gráfico dessas funções. Então, a função seno, quando o valor do ângulo aumenta, quer dizer, se aumenta, você está seguindo no sentido anti-horário. Então, você começa daqui que é o zero, seno de zero seria o quê? Projetar no eixo y, então seno de zero é zero, seno de π sobre 2, que é o 90 graus, é o valor máximo, é 1.
E daqui até aqui, ó, a projeção no eixo y só está crescendo. Então quando vai de 0 a π, ela cresce. Então você vai ter um comportamento assim, né? Seno de 0 é 0, cosseno de π sobre 2 é 1. Entre esses valores ela está crescendo. Quando você pegar um ângulo maior que π sobre 2, ele vai começar a decair a projeção. Então vai decair desde de 1 até 0 quando chegar aqui, que é o ângulo correspondente a π radianos. Então ele vai decrescer aqui quando o x variar de π sobre 2 até π, chegou em π, dá zero. Né? Quando você passar de π, você vai estar para cá. Então a projeção vai passar a ser negativa, certo? Crescendo em valor absoluto até chegar no valor mínimo possível, que é quando atinge aqui o 3π sobre 2. Né? Então ela vai decrescer de 0 até menos 1, quando o x variar de π até 3π sobre 2. Então vai fazer esse decrescimento aqui. E aí ele vai voltar a crescer, né? Que aqui agora, quando crescer de 3π sobre 2 até aqui, que vai ser uma volta completa, que é o 2π, então vai vir aqui desde menos 1, a projeção no eixo y vai estar crescendo até 0. Então vai desde menos 1 até 0. E aí fechou a volta. Okay? Aqui eu tinha esquecido de preencher. Né? Fechou um ciclo de uma volta completa. Então desde 0 até 2π, a função seno vai ter um comportamento assim. E a gente lembra que ela é periódica. Tudo que aconteceu aqui vai voltar a acontecer agora nesses intervalos de 2π acrescidos aí. Então o gráfico se repete no mesmo formato. A função cosseno é parecida, porém a gente sabe que o cosseno é a projeção no eixo x. Então quando você estiver aqui no ângulo zero, né, cosseno de 0 é 1, então ele já vai começar aqui no alto. Né, foi o desenho que eu fiz aqui. Né. Então cosseno de 0 é 1. Quando você começar a aumentar o ângulo, o cosseno é a projeção no eixo x. Então quando você aumentar o ângulo, a projeção vai estar diminuindo, até que ela atinja um valor zero quando você estiver no π sobre 2. Então no zero vale 1, né? A projeção do cosseno de 0 é 1, vai diminuindo, chegou em π sobre 2, deu zero. Quando você passa de π sobre 2, as projeções passam a ser negativas, aqui, ó, negativas, até que você atinja o valor mínimo, que é o menos 1, quando você está no ângulo de π radianos. Então é 0 no π sobre 2, quando cresce de π sobre 2 até π, a função fica negativa até atingir seu valor mínimo, menos 1. Quando vem de π até esse valor aqui, que é o 3π sobre 2, as projeções voltam a crescer, né? Então o pontinho vai estar aqui, você vai projetar no eixo x, então vai crescer de menos 1 até atingir o zero. Então de menos 1 em π vai até 0 em 3π sobre 2 por meio de valores negativos. Então ele vai crescendo aqui desde menos 1 até 0 no 3π sobre 2. E aí no ciclo final, que é na parte final, né, do ciclo, que é de 3π sobre 2 até fechar uma volta completa, que é 2π, ele vem desde 0 até 1, crescendo, né, porque é projeção no eixo x. Projeção no eixo x. Então a projeção vai crescendo até atingir o valor máximo, que é 1, e aí fechou o ciclo de uma volta completa, né? Do ângulo desde 0 aqui até o ângulo de 2π, fechou esse ciclo. Quando você continua aumentando o ângulo, né, 3π sobre mais π, mais, né, enfim, aqui seria 3π, 4π, 5π, 6π, etc., ele vai voltar a repetir esse ciclo aqui. Né? Então o gráfico volta a se repetir. Ok? Vou fazer uma plotagem aqui no GeoGebra só para a gente ter uma ideia, né? Se você joga aqui, ó, seno de x, tá vendo aqui, né? Ó, 0, seno de 0 é 0, seno aqui, o máximo estaria no π sobre 2, que é mais ou menos 1,5, dá para ter uma ideia aqui. Chegou aqui no π, ó, 3,14 é 0, e assim por diante. E aí o gráfico de cosseno já começa no 1 aqui, até fechar o 2π e volta para o 1, né? Como a gente tinha exibido lá atrás. Seno, cosseno. Ok? Tudo bem? Para encerrar, né, vou
fazer um breve comentário aqui diretamente em exercícios, né, envolvendo as funções seno e cosseno do material que estava no material 9. Tá? Peço que vocês deem uma lida nesse material, nessa parte inicial aqui das equações trigonométricas. Tá? Então, por exemplo, peguei aqui esse exercício 11, esse exercício da página 11. Tá? Deixa eu voltar lá. Página 11. Peço que vocês tentem fazer depois esses exercícios aqui. Exercício 11, perdão, exercício 1 da página 11, o exercício 2 da página 12. Certo? Exercício 1, peguei aqui a letra E do exercício 1. Aqui. Então, seno quadrado mais cosseno de x mais 1 igual a 0. Vou transformar isso aqui tudo numa única função. Aqui. Vou colocar no lugar de seno quadrado, vou usar a nossa identidade fundamental. Vou isolar esse seno quadrado aqui. Então, onde está aparecendo seno ao quadrado, eu vou transformar em cosseno ao quadrado. Isso aqui é uma coisa que você usa o tempo todo em disciplinas de cálculo, né? Passar o que tiver da função seno para a função cosseno por meio da identidade fundamental. Então, no lugar de seno ao quadrado, eu vou botar 1 menos cosseno ao quadrado. Eu vou chegar nessa equação aqui. Reescrevendo aqui, eu tenho essa equação aqui. Eu tenho quadrado mais quadrado de cosseno menos 2. Então, no lugar de cosseno, eu vou chamar de A. Então, eu tenho essa equação quadrática na variável A. Acho as raízes dessa equação, né? por Bhaskara. Então, A vai ser menos 1 ou A igual a 2. Então, por um lado, se o A for menos 1, então você está dizendo que o cosseno de x é menos 1. Então, você tem que vir aqui e localizar que valores de x tem a projeção no eixo x menos 1, né, que é o cosseno. Então, o ângulo tem que estar aqui, tem que ser uma abertura correspondente a esse ponto. Esse ponto corresponde a π radianos, né, se você pensar. Vem aqui, dá uma meia volta, parou, cosseno de π é menos 1. Certo? Ele não deu limitação nenhuma no valor de x, então ele quer que você resolva essa equação com x real. Você vê que valores reais de x resolvem essa parada aí. Então achei 1, né, o cosseno de π dá menos 1, então resolveria essa parada, porém não é só π que resolve essa parada. Né? Qualquer acréscimo de 2π que você fizer aqui vai levar ao mesmo ponto no ciclo trigonométrico. Então no fundo, se você fizer o ângulo π mais múltiplos inteiros de 2π, você está acrescentando um certo número inteiro de voltas a esse ponto. Então ele vai parar no mesmo lugar, vai ter o mesmo cosseno. Então qualquer x com essa cara aqui resolve a parada. Ou se você quiser, né, isola aqui o π, coloca o π em evidência. O x vai ser 2k mais 1 vezes π, onde o k é um número inteiro. No fundo são os múltiplos ímpares de π que vão resolver essa parada aí. Né? Então essa aqui seria a solução com a igual a menos 1, mas o a ali em princípio poderia ser 2. Né? Então você teria que resolver a equação cosseno de x igual a 2, porém a gente sabe que isso é impossível, porque a gente viu lá atrás que o cosseno é uma função que está limitada entre menos 1 e 1, né? Porque o cosseno é a projeção do ângulo no eixo x. Então essa projeção vai cair aqui dentro desse intervalo que vai de menos 1 a 1. Então essa aqui não tem solução, portanto todas as soluções são aquelas ali que a gente obteve anteriormente. Os outros exercícios dessa seção são semelhantes, né? Então você vai ter que sempre chegar numa igualdade do tipo cosseno de x igual a uma certa constante, vai ter que achar uma constante, um ângulo, né? uma abertura angular que resolva a equação, e aí ver todas as aberturas angulares que caem ali. Por exemplo, se você caísse numa equação do tipo cosseno de x igual a meio, então se você caiu nessa equação aqui, que x que resolve essa parada? Você tem que ir lá no teu ciclo trigonométrico e identificar que ângulos fazem o cosseno ser meio. O meio está aqui, então tem que ser ângulos cuja projeção caia ali dentro. Ok?
Então tem que ser um ângulo, por exemplo, esse ângulo aqui, né? Cosseno. Eu coloquei esse aqui não, né? Esse aqui é menos meio. Então o meio estaria aqui, né? Então tem que ser um ângulo com essa abertura aqui, ou também com essa abertura aqui, né? A projeção aqui no eixo X deu meio, né? Me dá um ângulo aí cuja projeção no eixo X dá meio, né? Que o cosseno dele dê meio. A gente viu um ângulo básico lá, que era o cosseno de 60, né? Cosseno de 60, ou cosseno de, em radianos, π sobre 3, né? Cosseno de π sobre 3 era meio. Então, se essa aberturinha aqui tiver 60 graus, o cosseno vai dar meio. Porém, você também tem a abertura oposta aqui. Eu posso fazer menos 60, né, ou menos π sobre 3, ou pensar aqui que você deu uma volta completa e tirou 60. Você pode fazer 2π menos π sobre 3. Né? Nós teria 5π sobre 3. Então esse pontinho aqui corresponde ao 5π sobre 3 e esse pontinho aqui corresponde ao π sobre 3. Né? Então esse x pode ser o π sobre 3 ou 5π sobre 3. Claro que qualquer outro acréscimo de 2π resolveria a parada. Então o x seria π sobre 3 mais múltiplos, né, de 2π inteiros, ou o x igual a 5π sobre 3 mais múltiplos inteiros de π, né? Onde esse k é um número inteiro. Né? Ok? Então a resposta para essa equaçãozinha aqui seria essa. Né? Então você vê que é localizar um arco correspondente àquele valor de cosseno e aí considerar as voltas excedentes. Em algumas situações, o exercício coloca uma restrição no x. Né? Ele pede que x resolve isso no intervalo 0 a 2π. Então aí não seria todas as voltas. Né? Okay? Então depois vocês consultem o gabarito também para ver essas resoluções aí. Bom, para encerrar, vamos ver um exemplo aqui de desigualdade. Né? Então aqui eu tenho essa desigualdade. Novamente vou usar a identidade trigonométrica para expressar tudo em termos de um mesmo cosseno. Eu posso substituir esse cosseno de 2x por essa identidade que a gente viu. E depois, isolando o seno ao quadrado aqui, usando a identidade fundamental, eu escrevo o cosseno de 2x tudo em função de cosseno de x. Então reescrevo a nossa identidade, a nossa desigualdade só usando o cosseno de x. Cheguei nessa expressão aqui. Aí, novamente uso o truquezinho de chamar o cosseno de a. Vou chegar nessa desigualdade quadrática aqui, na variável a. Então eu quero ver que valores de a fazem essa parábola da variável a ficar menor ou igual a zero. Quais são as raízes dessa parábola? Se você observar, coloca o a em evidência, vai ser a igual a zero e a igual a menos meio são as raízes. Certo? Como eu quero a parte negativa da parábola, então eu quero a parte aqui entre menos meio e zero. Então o meu a tem que estar entre menos meio e zero. Mas a gente chamou o a de cosseno, então você está querendo achar os valores de x. Aqui ele deu a restrição x entre 0 e 2π, né? Não necessariamente real. X entre 0 e 2π. Que tem o cosseno entre menos meio e zero. Então, vamos lá de novo. Olha para o ciclo trigonométrico. Vê quais valores tem a projeção igual a menos meio. Menos meio estaria aqui para o lado esquerdo. Meio aqui. Né? Lembrando que o cosseno de 60 era meio. Né? O cosseno de 60 é meio. Então, quer dizer, uma abertura angular de 60 graus aqui, quando você projeta no eixo X, vem parar aqui no meio. Então, se eu fizer a mesma abertura, só que para o outro lado, eu vou ter aqui a projeção aqui no menos meio. Né? Então, o que corresponderia a essa abertura aqui para 60 graus aqui, visto desse lado aqui? Seria aqui, no fundo, uma abertura de 120 graus, ou uma abertura de π menos uma abertura de 60. Né? Π menos π sobre 3
daria 2π sobre 3. Então essa abertura aqui corresponde a uma projeção no eixo x de menos meio. Então o cosseno de 2π sobre 3 é menos meio. Então está aí uma abertura que dá menos meio. Porém você tem outra aqui para baixo, né? Que corresponderia, por exemplo, ao que? A uma meia volta e mais um acréscimo de 60. Então π mais π sobre 3, 4π sobre 3. Então esse pontinho aqui corresponde ao 4π sobre 3. Seria uma outra abertura que tem projeção menos meio no eixo x. Então eu quero que a projeção esteja entre menos meio e zero. Eu quero que eu esteja nessa faixinha aqui a minha projeção. Um instantinho aqui. Então eu quero que a minha projeção esteja aqui, ó. Então eu quero que o meu ângulo correspondente caia aqui, ó, caia nesse pedaço ou nesse, que vai fazer a projeção no eixo x ficar entre menos meio e zero. Então qual é o ângulo aqui? Ó? O ângulo aqui é π sobre 2, o ângulo aqui é 3π sobre 2, certo? Então lembrando que o ângulo cresce no sentido anti-horário, né? Então teria que começar em π sobre 2 até esse valor que a gente obteve, que é o 2π sobre 3. Então se estiver entre π sobre 2 e 2π sobre 3, a projeção no eixo x está no valor que eu quero. Continua andando, se o ângulo cair aqui, ó, a projeção fica menor que menos meio, eu não quero. Então eu não quero que caia aqui. Se cair agora a partir daqui, tudo bem, desde que venha até aqui no máximo. Então vai de 4π sobre 3 até 3π sobre 2. Se eu passar de 3π sobre 2, as projeções já passam a cair do lado positivo, que eu não quero, né? Então o meu x está aqui dado por esses arcos que caem aqui dentro, né? Como eu estipulei lá no início do exercício valores, eu quero achar valores no intervalo 0 a 2π, né? Então os valores entre 0 e 2π que cabem são os que caem aqui e os que caem aqui, né? Então eu andei aqui 90 graus mais 30 graus, né? Então andei 90 até 60 até 120, ou em radianos seria π sobre 2 até 2π sobre 3. Aí andei aqui π, 180 mais 60 aqui, andei 240. Então aqui 240 graus até 270. Em radianos seria 4π sobre 3 até 3π sobre 2. Esses são os valores que fazem a nossa desigualdade valer. Ok? Bom, tem exercícios similares lá na seção correspondente do material 9, nesse grupo 2 aqui. Tentem fazer por conta, depois qualquer dúvida olhem o gabarito. Vou encerrar por aqui. Essa aula encerra o nosso conteúdo. As dúvidas poderão ser tiradas aí na nossa próxima aula de exercícios ou a qualquer momento por e-mail comigo. Ok? Obrigado pela atenção. Até uma próxima. Valeu!